Provérbios 10, de 1 a 12. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O justo não deixa ter fome, o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na colheita é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, e na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Livro de Provérbios. Eu creio que todos nós temos provérbios, ditados, frases, conceitos gravados no nosso coração. Às vezes você ouviu de um pai, da mãe, de um tio, tia, amigo, professor, professora, e você gostou daquilo e aquilo ficou no seu coração. Eu tenho algumas que eu gosto. Por exemplo, quando Einstein disse: uma pessoa inteligente resolve os seus problemas, um sábio o previne. Outra palavrinha que eu gosto é a seguinte: não se sabote, se supere. Muitas vezes nós duvidamos de nós mesmos, né? Nós nos auto-sabotamos. Aí vem essa frase: não se sabote, se supere. E outra que eu gosto muito é de John Stott: se estamos procurando uma definição de amor, não devemos ir ao dicionário, mas ao Calvário. Assim nós vamos saber o que é amor. Esse texto é um texto riquíssimo, e nós estamos diante de um texto que é repleto de sabedoria, sabedoria de Deus. Provérbios foi escrito na sua maioria pelo nosso grande rei Salomão, mas todos nós temos o nosso livrinho de Provérbios escrito no nosso coração. É óbvio que o nosso livro de Provérbios não é inspirado por Deus como o de Salomão. É óbvio que não tem tantas características sublimes como a de Salomão, mas nós temos. E todas as vezes que você olha para a Escritura Sagrada e vê pessoas sábias, você vai encontrar homens e mulheres que encontravam no livro de sabedoria, de Provérbios, instrução para a sua vida. O pastor Mark Dever, por exemplo, comenta que o apóstolo Paulo, quando ele quis falar sobre humildade e unidade, sabe aonde o apóstolo Paulo foi buscar a sabedoria? Lá em Provérbios. Romanos capítulo 12, quando Paulo escreveu para a igreja em Roma, no verso 16, ele disse o seguinte: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, e em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aí o Dever comenta: sabe onde Paulo encontrou isso? Em Provérbios 3,7, porque Provérbios 3,7 diz: não sejais sábios aos vossos próprios olhos, tema ao Senhor e aparta-te do mal. Em Romanos capítulo 12, verso 20, Paulo escreveu: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Esse texto de Romanos 12, que Paulo escreveu, é o texto de Provérbios 25, 21 e 22. Outra citação, Pedro. Quando o apóstolo Pedro escreveu às suas igrejas, que estavam enfrentando momentos de dissensão e julgamento, aonde é que o apóstolo Pedro foi buscar a sabedoria para escrever sobre isso? No livro de Provérbios. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 5,5: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, outro sim, no trato uns com os outros, cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos,
contudo dá graça aos humildes. Essa citação é de Provérbios, capítulo 3, verso 34. Quando Tiago quis conversar com a sua igreja e falar sobre projetos e presunção, quando alguém faz os seus projetos, aonde foi que Tiago foi buscar instrução? No livro de Provérbios. Tiago escreveu no capítulo 4, verso 13: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, passaremos lá um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece no instante e logo se dissipa. Onde é que Tiago encontrou essa beleza da inspiração? Provérbios 27, 1. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trarás à luz. O autor de Hebreus, quando escreveu também para os cristãos, encorajando os cristãos na época do sofrimento, ele disse para eles que era necessário enfrentar o sofrimento para vencê-lo. E aonde foi que o autor de Hebreus foi encontrar inspiração? Em Provérbios. Hebreus 12, 5 e 6. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaeis quando é por ele reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. Esse texto é de Provérbios 3, 11 e 12. E para encerrar essa linha tão interessante de argumentação, ligando o Novo Testamento, que busca em Provérbios sabedoria para escrever em momentos difíceis, nós encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 14, verso 8 a 10, quando Jesus, instruindo aqueles que estavam ao seu lado, falou sobre a parábola daquele que é convidado. Disse Jesus em Lucas capítulo 14, verso 8, quando por alguém fores convidado a um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, e diga para você, dá o lugar para essa pessoa aqui, e você então irá envergonhado sentar no último lugar. Jesus falou, pelo contrário, quando você for convidado, vai tomar o último lugar lá na mesa, para que, se quando aquele que te convidou chegar, venha e te diga, amigo, senta-te mais aqui para cima, será isso honra diante de todos os demais convivas. Aonde foi que Jesus buscou essa instrução? Em Provérbios, capítulo 25, versos 6 e 7. Um dos maiores pregadores do século XX, reconhecido no mundo inteiro, recebido por reis, rainhas, presidentes, pregou em vários continentes, foi o Dr. Billy Graham. Billy Graham é, sem dúvida, o evangelista do século XX mais reconhecido. Na autobiografia de Billy Graham disse o seguinte, que todos os dias ele lia um capítulo de Provérbios na sua devocional, porque Provérbios tem 31 capítulos, então ele lia um capítulo por dia. Olha, eu não sabia que o Billy Graham falava sobre isso, e essa sempre foi a minha escolha pessoal. Eu sempre até comentei com vários irmãos que faziam isso. Me deu uma decepção, porque eu achava que eu tinha descoberto isso, e o Billy Graham já sabia, e fazia há muito tempo, né? Então, quando eu li isso, eu falei assim, ele saiu na frente. Todo o meu orgulho pessoal foi embora com essa citação de Billy Graham. Brincadeiras à parte, meus irmãos, o livro de Provérbios é magnífico. E até o capítulo 10, ele expõe a beleza e a importância da sabedoria, mas a partir do capítulo 10, ele começa a criar um contraponto. A partir do capítulo 10 aqui de Provérbios, Provérbios diz assim, o justo vive assim. O que é ímpio, que não aceita a palavra do Senhor, a palavra ímpio significa isso em Provérbios, vive assim. O justo, porque busca a Deus, colhe tais frutos na sua vida. O ímpio, que nega a palavra de Deus, traz frutos na sua vida. É um raciocínio simples, claro, abençoador, eterno, que vem de Deus. Portanto, aqui, nesses versículos, você vai encontrar já um resumo dessa sabedoria para a vida toda. Olha o verso 1. Se você quer encontrar e viver o caminho da sabedoria, o primeiro lugar que você deve buscar é na sua casa. O texto diz, o filho sábio alegra seu pai, e o filho insensato é a tristeza da mãe.
Filho pode ser, então, sábio ou insensato. E filho pode trazer alegria ou tristeza. Sempre será filho. Mas ele pode ser sábio ou insensato, pode trazer alegria ou pode trazer tristeza. Um dos conselhos para quem está namorando, né? A quem está namorando, atenção, olhe como seu namorado e a sua namorada tratam os pais. Olha como é que é a casa deles. A Bíblia vai dizer que isso é um sinal de justiça ou insensatez. Sabedoria ou falta de sabedoria. Amor ou falta de amor. Cuidado ou falta de cuidado. Portanto, o primeiro lugar onde a sabedoria tem que ser manifestada é dentro da nossa casa. Não adianta nada falar sobre sabedoria, pregar sobre sabedoria, escrever sobre sabedoria e não viver sabedoria dentro de casa. Isso não é apenas um processo de incoerência, de demagogia. Isso é um processo de destruição, de desconstrução. Se tem uma coisa que nós estamos enfrentando no século 21, é a desconstrução da família. O que percebemos é um ataque direto para se desconstruir a harmonia na casa, a alegria na casa, a paz na casa, o respeito na casa. Porque a casa é o lugar primeiro, aonde a intimidade com Deus, aonde o temor a Deus, aonde a alegria se manifesta. Casa é refúgio, gente. Casa é refúgio. A gente sai para trabalhar louco para voltar para casa. Quando você está trabalhando e tem dificuldade para voltar para casa e diz, acabou, tem que voltar para casa. Se esse é o sentimento, alguma coisa está muito errada no seu coração, porque a casa é o lugar onde você volta com alegria, você volta levando pão, volta, né, com júbilo, porque ali é um lugarzinho gostoso, aconchego. Você pode viajar para os melhores hotéis do mundo, mas tem uma hora que dá uma vontade, uma saudade da sua cama, da sua casa. Então, se eu quero experimentar intimidade com Deus, comece em casa. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus que é Pai em secreto, e Ele te ouvirá. Como é que a gente chama igreja? Igreja é a casa de Deus. Por isso que é bom vir aqui. Aqui a gente se sente acolhido, amado, conectado de uma maneira tão especial com Deus que é Pai. Isso aqui é casa, casa do Pai. E quando nós voltamos para a nossa casa, nós também temos a certeza que o Pai está lá. Feliz porque temos comunhão com Ele. A sabedoria se manifesta assim. Então, duas palavras decisivas nesse texto: sabedoria e insensatez. Se eu quero viver com sabedoria, esse princípio básico, eu vou trazer alegria para casa. Eu vou viver e colher a alegria. Vários são os provérbios que encorajam o leitor a buscar e adquirir sabedoria por meio do estudo, da experiência e da associação com outros sábios. Muitas vezes as casas ficam tristes, porque alguém na casa andou com outro insensato, falta de senso. E aí a casa perde a beleza da comunhão. Interessante, a Bíblia diz que a insensatez, ela não tem nada a ver com idade, nem a sabedoria. Você pode ter jovem sábio e idoso insensato. E pode ter jovem insensato e idoso sábio. Eclesiastes 4,13 diz assim, Eclesiastes 4,13: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. A sabedoria não tem nada a ver com os anos vividos. Sabedoria tem a ver com intimidade com Deus, intimidade com a palavra de Deus. E isso nos faz sábios. Outra área que a sabedoria entra e faz diferença na nossa história a partir desse texto, versículo 2 em diante.
Versículo 2, 3, 4, 5, vai falar sobre a vida profissional e a vida financeira. Olha, você ouvir pastor presbiteriano falar de dinheiro em púlpito é coisa raríssima. Mas a Bíblia vai dizer aqui nesse texto que nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para cuidar da nossa vida profissional, aprimorar a nossa vida profissional, estabelecer princípios básicos para a nossa vida profissional e também para a nossa vida financeira. Olha o versículo 2. Primeira coisa é ter ética. O versículo 2 diz: os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Os tesouros da impiedade não trazem paz. Existem pessoas que estão mergulhadas em tesouros financeiros e não têm paz. Existem pessoas mergulhadas em uma vida extremamente confortável financeiramente, mas que sabem que aquele recurso veio como fruto da impiedade, da injustiça, da fraude, da corrupção. E quando eles olham no espelho, eles têm vergonha deles mesmos, lá no fundo da alma deles, porque eles sabem de onde vem. Por isso, o cristão no trabalho tem que ter ética. Ganhe muito ou ganhe pouco, ele vai colocar a cabeça no travesseiro em paz, porque ele sabe que ele foi correto, não fraudou nada nem ninguém. Versículo 3 vai dizer que nós olhamos isso a longo prazo, porque nós tememos, a longo prazo, temos um Senhor acima de nós, e é preciso crer e confiar na bondade de Deus, que Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Versículo 3 diz: o Senhor não deixa ter fome o justo. Eu estou trabalhando, estou lutando, estou na minha caminhada aqui de maneira ética, correta, focada, com excelência, buscando cada vez mais servir com excelência, porque Efésios vai dizer que eu trabalho com excelência não apenas para os homens, mas acima de tudo para Deus. Eu quero que o nome de Deus seja honrado. Se eu arrumo essa mesa, e essa é a minha função no meu trabalho, e alguém chega e essa mesa está arrumadinha, vai dizer: quem foi que arrumou? Foi o Leonardo. E ele vai dizer assim: mas o Leonardo é o quê? Um funcionário diferenciado. Ele é crente. Isso glorifica a Deus. Mas se eu pego essa mesa e faço ela de qualquer jeito, e alguém chega e diz: você viu? Foi lá, aquele rapaz fez tudo errado lá, aquele crente lá. Isso não é bom testemunho. Por isso que o cristão, ele tem que dar bom testemunho para a glória de Deus. E o Senhor abençoa. E o Senhor derrama graça. E o Senhor nos sustenta. Cristão que trabalha de maneira ética, correta, não passa necessidade, porque Deus cuida dele. Deus cuida dele, é uma promessa do Senhor. E Deus cuida dele, mesmo quando a sociedade inteira fecha suas portas, entra numa crise tremenda, porque cristão de verdade faz parte de igreja de verdade. E igreja de verdade não abandona aqueles que estão sofrendo. Portanto, mesmo que entre uma pandemia, mesmo que entre uma tremenda dificuldade, um cristão verdadeiro, que faz parte de uma igreja verdadeira, que tem a missão verdadeira, ajuda uns aos outros, e não falta o pão sobre a mesa desse cristão. Porque o Senhor usa o seu corpo, a sua casa, para ser bênção na vida dessa pessoa. E essa pessoa depois, eu já vi isso inúmeras vezes, essa pessoa depois de ter passado esse momento em que a igreja deu braços a ela, ela supera, ela volta ao mercado de trabalho, ela conquista novamente, e ela se torna, de novo, abençoadora na vida da igreja, ajudando aqueles que estão necessitados. É um ciclo abençoador, de uma comunidade saudável, que se ama, porque esse é um princípio bíblico. Daí, esse, diz o texto, tem disposição para o trabalho. Olha o que diz o verso 4: o que trabalha com a mão preguiçosa empobrece. Versículo 4. Mas remissa é preguiça. Mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. E enriquecer aqui não é só financeiramente, é enriquecer de alegria, de júbilo, de autoconfiança, de autorrealização. Tudo isso. Então, o cristão, ele não pode trabalhar com a mão preguiçosa. O princípio bíblico é que o cristão, ele busca aprimorar-se no trabalho.
Ele quer saber mais e fazer melhor. Ele tem foco. Ele busca resultados. Ele se aprimora mesmo. Ele se torna uma pessoa importante para a comunidade que o cerca. Provérbios diz assim: vê alguém que trabalha com esmero naquilo que faz, entre os reis será colocado. Versículo 5. Mas o que ajunta no verão é sábio, e o que dorme na colheita é filho que envergonha. O princípio da poupança é um princípio importante na Bíblia. Nós sabemos que o futuro a Deus pertence, nós não andamos preocupados, estressados com o futuro, mas nós sabemos que Deus nos dá sabedoria para aprender a guardar, a poupar na época em que você está colhendo mais e melhor. É isso que a palavra do Senhor diz. Não como avarentos, que não sabem ajudar o próximo e contribuir na obra do Senhor. Não como avarentos. Nós trabalhamos com diligência, não rompendo princípios bíblicos de descanso, de férias, não. Deus nos dá sabedoria para trabalhar no tempo certo, da maneira certa, sem estressar, sem extrapolar princípios importantes para a nossa saúde física. Mas Deus também nos dá a capacidade de olhar para os rendimentos e dizer: Senhor, muito obrigado por esses rendimentos, eu vou poupar aqui, porque pode ser que lá na frente eu precise, eu vou guardar sem avareza, mas com sabedoria. É o livro da sabedoria. Esse livro nos orienta a fazer isso. Esse livro é a palavra de Deus, e ele nos dá equilíbrio para isso. E nós precisamos aprender que isso é a mão diligente. É alguém que sabe onde está indo, mesmo, essa palavra usada, mesmo no meio do conflito da guerra, ele sabia o caminho que deveria seguir com segurança, dentro de uma trincheira, por exemplo. Terceira coisa, a sabedoria, ela, além de nascer em casa, entrar para a nossa vida de trabalho e nos ensinar a cuidar da nossa vida financeira, a sabedoria também, diz os versículos 6 e 7, tem a ver com a percepção da presença de Deus. Diz o versículo 6, sobre a cabeça do justo há bênçãos, e na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Perceba, na cabeça do justo, na memória do justo, na cabeça do justo, bênção, na memória do justo, ele abençoa os outros. Na cabeça do justo a bênção, porque a bênção de Deus é a capacitação de Deus. A palavra bênção significa ser capacitado por. Quando eu digo assim, Deus te abençoe, Tiago, eu estou dizendo, Deus te capacite, Deus te dê condições, é isso que significa. Muitas vezes as pessoas não entendem a palavra bênção, acham que é algo mágico, né? Não, é uma capacitação, você está rogando que Deus o capacite, o abençoe. Quando sobre a cabeça do justo vem esta bênção do Senhor, aonde ele colocar a mão, quem o capacitou? Deus. E ele se envolve naquilo que está em suas mãos, com sabedoria, com diligência, com excelência, e ele produz resultados para a glória de Deus, e Deus o abençoa. E aí, olha o versículo 7, a memória desse justo é abençoada. As pessoas vão se lembrar dele, ele vai se lembrar da sua história, e outros irão lembrar da sua história, numa relação perceptível de que Deus estava naquele negócio, Deus estava naquele lugar, Deus estava naquela família, Deus estava naquele evento, e por isso tudo fluiu de maneira maravilhosa. Mas aquele que é perverso, ele só pensa em destruir o outro, em dividir, ele só pensa em romper relacionamentos, ele só pensa em falar mal do outro. O nome do perverso, ele é perverso porque ele quer defraudar, ele quer consumir o que não lhe pertence, e por isso a memória deles e o nome deles é perdido, cai em podridão, diz a Bíblia. Vou trazer dois exemplos aqui claros, bem claros para vocês. Primeiro,
Em 1967, um grupo de irmãos se reuniu aqui e essa igreja nasceu. O nome desses irmãos é abençoador. A memória de quem plantou essa igreja presbiteriana da Gávea é uma bênção. Reverendo Elias, Teodores e todos que uniram forças para serem bênção. Não é uma memória linda? Milhares de famílias entrarão por essas portas ao longo desses 50 e tantos anos, têm entrado, e vão continuar entrando até a volta de Jesus Cristo, e todos são abençoados, todos são enriquecidos com a palavra, com o abraço, com a amizade, com o apoio, nos momentos difíceis, com a celebração nos momentos alegres. Criaram um ambiente abençoado, que Deus abençoou, estabeleceram na sua jornada uma história abençoadora. Que coisa boa estarmos juntos aqui. Alguém comprou isso aqui, alguém jogou no chão, alguém construiu, alguém sustentou, e nós estamos aqui amparando, sustentando, sendo bênçãos uns para os outros. Que coisa linda você poder colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim: eu faço parte dessa história, de um lugar diferente nesse universo, faço parte, Deus me abençoou para fazer parte dessa história. Somos todos iguais aqui, servos uns dos outros, servos do nosso Senhor. Amamos a Deus acima de todas as coisas, o próximo como? A nós mesmos. Isso é lindo, irmãos. Igreja é lindo, é lindo. Pensa para você ver. Mas o nome do perverso pode estar em ponte, pode estar em prédio, pode estar em cidade, em aeroporto. Ele pode pôr o nome dele aonde for, o perverso. A gente até apelida ponte, prédio e aeroporto de outros nomes, para não dizer o nome do perverso. O perverso, ele entra pela porta do palácio no tapete vermelho e sai pela porta do fundo algemado no camburão. E o nome dele cai em podridão. Porque não buscou sensatez e sabedoria na palavra do Senhor. Sabe por quê? O verso 8 diz isso. Porque o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Essa é a diferença. Como é que eu sei que eu sou sábio? Você está buscando na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor, instrução para a sua vida? Você é sábio. Você erra, eu também, somos pecadores, mas nós voltamos para a Bíblia, voltamos os olhos para a palavra, entramos pelas portas da igreja, celebramos o nome do Senhor, nós somos os sábios pela graça de Deus. E aí, o texto termina, no verso 9 em diante, dizendo que nós precisamos aprender a ter sabedoria na casa, sabedoria no trabalho, sabedoria na vida financeira, percepção da presença abençoadora de Deus, e isso se reflete nos nossos relacionamentos em geral. Versículo 9. Quem anda em integridade anda seguro. Versículo 11. A boca do justo é manancial de vida. Versículo 9. O que perverte os seus caminhos será conhecido. Ele acena com os olhos, ele traz desgosto, ele é insensato de lábios, esse vai se arruinar. Mas aquele que anda em integridade, ele tem como boca de justo manancial de vida, mas na boca dos perversos mora violência. O perverso chega dizendo: eu vou te matar, vou roubar, vou fazer isso. O perverso é assim. O justo tem a boca que fala sobre amor, longanimidade, perdão, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. O justo, quando abre a boca, é bom ouvir. O perverso você nem aguenta. Provérbios vai dizer no capítulo 6, do verso 16 a 19. Como é que eu sei se sou justo ou não? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. O que o Senhor aborrece? Olhos altivos, o Senhor aborrece. Língua mentirosa, o Senhor aborrece. Mãos que derramam sangue inocente, o Senhor aborrece. Coração que trama projetos iníquos, o Senhor aborrece. Pés que se apressam a correr para o mal, o Senhor aborrece.
testemunha falsa que profere mentiras, o Senhor aborrece. E sabe o que o Senhor abomina? Aquele que semeia contendas entre irmãos. Isso o Senhor abomina. Porque Deus é o Deus da paz, e Ele sabe o valor da unidade entre irmãos. Juntos, unidos, nós somos mais fortes. Juntos, unidos, nós enfrentamos as dificuldades com mais facilidade. Juntos e unidos, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, nós mostramos aquilo que Jesus disse lá em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí o texto termina: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 13, disse: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu conheça toda a ciência, todos os mistérios, tudo, se eu não tiver amor, nada serei. Quando perguntaram para Jesus: resume tudo o que o Senhor ensinou, que está na Bíblia, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos aqui porque Deus nos amou. Nós estamos aqui hoje, você saiu da sua casa, eu saí da minha casa, e nós nos dirigimos para cá porque Deus nos amou. Ele nos amou a tal ponto de vir, viver, morrer na cruz e ressuscitar para nos reconciliar com Deus e nos dar o privilégio de abrir a Bíblia, encontrar sabedoria, orar e ser respondidos nas nossas orações. Por isso, podemos ter no nosso coração as nossas frases preferidas. Mas aí vem a pergunta que não quer calar no final dessa mensagem. Tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, mas o que é? Que eu levo para casa. Faça como Paulo, Pedro, Tiago, o autor de Hebreus e o próprio Senhor Jesus. Aceite o convite. Quer sabedoria? Vá para Provérbios. Volte os seus olhos para a palavra de Deus. É muito melhor do que muitos dos conceitos que temos em nosso coração. Não precisamos jogar tudo fora, não. Mas a sabedoria primeira, ela vem do conhecimento desta palavra. Que Deus assim nos abençoe. Eu convido você a fechar seus olhos. Vamos orar. Mas eu queria que você ouvisse com atenção esta música que nós já cantamos hoje, mas que às vezes a gente canta sem pensar um pouquinho. E eu queria, antes de orar por você, que você ouvisse atentamente, aí com seus olhos fechados, dá um tempo para você mesmo, acalma seu coração e saiba que Deus está cuidando de você. Aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra
das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque isso é uma certeza na nossa caminhada. O Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, pela Tua palavra, segundo a obra maravilhosa do Teu Santo Espírito. Abençoe cada lar aqui representado, aqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor sempre se alegre com a nossa jornada, segundo a Tua graça e para a Tua glória. Pois oramos pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo.